Pois é, vamos começar falando da Fórmula 1. Vamos lá. Uma maravilha para quem gosta de batida, né? Mas corrida, Exatamente. assim, não Para teve quem muita corrida, assiste. não, né? É. Para Corrida, quem assim, não teve assiste muita foi. corrida, não, né? Eu até joguei lá no Twitter ontem uma enquete, perguntei para a galera que estava assistindo a corrida se eles estavam gostando ou não. O pessoal até que estava achando divertido, Porque entretenimento, né? o pessoal gosta Sim. da polêmica, gosta da confusão. Né? E teve polêmica, hein? Teve Sim. polêmica. Boa noite, Elisa. Dando boa noite aí no Muita chat. polêmica, muita Vamos lá. treta, Então, direção de tivemos três prova. bandeiras vermelhas. Duas. Bandeiras vermelhas, três largadas, né? Três Três largados, largadas. duas bandeiras vermelhas, três safety car virtual, um safety car no início da prova que ninguém entendeu. Foram seis voltas atrás do safety car para depois dar a bandeira vermelha. Uma confusão total. E um perigo Pois aquela é, pista, hein? vamos falar disso aí. Antes da gente falar da disputa acirrada, vamos falar um pouquinho dessas polêmicas, né? Sim. Alguém entendeu por que teve a primeira bandeira vermelha? Cara, a Eu primeira não, eu não bandeira entendi. vermelha foi Foi na devido à batida do batida do, Schumacher. do Mick Schumacher. Isso, devido ao acidente com ele. Só que, pelo que deu para perceber, foi um problema ali naquele muro de proteção. Só que depois, só perceberam que precisava parar a corrida, senão ia ficar a corrida toda consertando aquilo ali, depois de 6 voltas. Um Não é absurdo. estranho? Não Muita coisa. pareceu, eu estava comentando na hora até com a minha namorada, que eles não estavam querendo deixar o patrocinador ficar amassado. É Isso, estranho. exatamente. O Será patrocinador que tinha que foi isso? aparecer. Porque eles Se foi arrumaram o isso muro com muito todo, rápido. se foi isso aí com todo respeito a cripto, mas você não pode parar uma corrida de Fórmula 1 decisiva por causa de patrocinador, não, gente. Pelo Foi amor de Com estranho Deus. isso aí. certeza. Foi Pelo amor estranho de realmente. Deus. Eles Aí foram essa pegar lá um outro parada. banner, alguma outra coisa do patrocinador que tinha rasgado. Exato, Aí até dá exatamente. tempo e parar a corrida. Pode ter sido isso mesmo. Aí essa parada ajudou o Verstappen, né? Acabou ajudando o Sim, porque Verstappen que a Mercedes tinha. errou totalmente na estratégia. Será que a Vocês acham que ele Mercedes não errou? viu? Errou, Álvaro, porque ela não percebeu que nas corridas preliminares, na Porsche, na Fórmula 2, quando tinha algum acidente na pista, a corrida parava, bandeira vermelha, e assim que teve a bandeira amarela, o safety car, eles entraram para o box com o Bottas e o próprio Hamilton. E aí o Verstappen assumiu a liderança da prova. A bandeira vermelha, na bandeira vermelha você pode mexer no carro, pode trocar o pneu. Ali foi o Sim, pulo sim, do sim. gato da Red Bull. Talvez toda essa treta que houve na corrida, que a gente vai falar daqui a pouco, talvez não teria acontecido se a Mercedes não tivesse errado na estratégia no início da prova. Porque o Não, vamos Hamilton falar ia dessa. continuar ali na frente, talvez ele ia disparar, ele ia embora. Sim. Não, vamos falar dessa confusão toda, então, porque depois dessa primeira bandeira vermelha, o Verstappen assumiu a liderança da corrida, né? Ele não parou. Isso, E aí teve uma segunda batida, uma segunda isso, bandeira vermelha, teve uma relargada, e isso. aí que começaram as grandes A polêmicas. confusão. Lembrando que na relargada, segundo o próprio regulamento da FIA, como não se completou uma volta em bandeira verde, o Ocon, que tinha passado ali o Hamilton na relargada, passou o Verstappen, mas devolveu a posição. Então, na realidade, não se concretizou uma volta sequer com a bandeira verde. Então, deveria ter voltado como estava. Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Ocon em terceiro. Porém, como o Verstappen ganhou a posição do Hamilton ali na realidade, fora dos limites de pista, foi feita uma negociação Nunca entre, vi. entre Isso eu o nunca vi. diretor de prova e as equipes. E nesse caso, o Verstappen voltaria a ser terceiro, o Hamilton ficaria em segundo e o Ocon, que não teve culpa de nada, seria o primeiro. Quer dizer, uma negociação meio estranha. Né?
Se tem que punir, pune. Isso aí eu nunca vi. Negociação. Michael Messi negociando com o Chris Horner foi uma coisa que, para mim, nunca vi. Sinceramente, eu acho que Concordo, não o existe. Michael Messi é Não existe. muito. Tá muito sem pulso. Infelizmente, a gente está tendo aí uma interferência da FIA, né? Dá para falar que a FIA interfere, porque não estou querendo aqui defender nenhum nem outro. Para mim, Hamilton e Verstappen tiveram momentos em que deveriam ter sido punidos nessa corrida. Por exemplo, a ultrapassagem do Verstappen, que foi punida nessa corrida, fora dos limites da pista, foi punida nessa corrida, porém o Verstappen fez a mesma coisa na corrida aqui do Brasil, né? Exatamente. E não teve o mesmo critério. Ali Então, abriu precedente. a gente Dali está em tendo diante um você vê que toda campeonato corrida. Exato, toda muito corrida. mexido. Polêmica, hein? Exatamente. Tendo Ontem foram campeonato muito mexido. três vezes o Verstappen ultrapassou os limites de pista. E aí, depois da terceira, né, largada, aonde ele largou em terceiro, novamente passou o Ocon, passou o Hamilton, assumiu a ponta, e aí, mais lá para frente já, né, teve uma outra disputa entre os dois, e o Verstappen foi obrigado a ceder posição, sendo que ele foi ceder a posição praticamente ali no meio da reta, né? Ele nem chegou ali o carro tanto para o canto, não tirou o carro do traçado. O Hamilton, não sei se por falha de comunicação da Mercedes ou da própria FIA, não tinha avisado a equipe, o piloto do Verstappen iria ceder passagem. E aí, o que aconteceu? O toque entre os dois, quase saiu os dois da prova. Essa foi a última aí da série de polêmicas da corrida, né? Uma corrida muito polêmica. Isso. Mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho. Eu acho que o Hamilton erra não, né? Ele propositalmente atrasa ali a volta no aquecimento de pneus na primeira relargada. Isso também deveria ser punido. Foi proposital, com certeza. Foi proposital, com certeza. De certa forma, isso atrapalha um pouco o Verstappen ali na relargada. E o Verstappen nessa relargada também é muito agressivo. O Hamilton até reclama com razão no rádio, falando que ele faz uma pilotagem, reclama assim, de forma bem efusiva e com razão, porque o Verstappen vai para cima com tudo. Ele chamou o Verstappen de louco. Eles bateram, né? Eles bateram. Chegaram a se tocar. E depois, quando o Verstappen novamente foi devolver a posição, o que ele fez? Ele diminuiu na reta antes de chegar ali onde detecta a asa móvel, né? O tempo para poder... Ele foi malandro, hein? Ele foi malandro, muito esperto. Ele deu a posição ali, o que acontece? Ele pegou o vácuo e ultrapassou novamente. Exatamente. Ele tentou de tudo, né? Foi mais uma corrida sensacional do Verstappen, mas foi anulado por esse que, para mim, é o maior corredor de todos os tempos. É um embate épico aí entre dois corredores que vai entrar para a história mesmo. Fala, Tadeu! Alô, Tadeu! Estamos falando de Fórmula 1, hein? E aí a gente quer saber, Tadeu, quem que vai ganhar? Agora a gente vai entrar no assunto. Quem vai ganhar a temporada? Quem vai ganhar quem vai ser campeão, né? Não necessariamente quem vai ganhar o último grande prêmio. Agora vamos falar aí do cenário. O Hamilton e o Verstappen, gente, chegaram na última prova com a mesma pontuação. 365 pontos e meio. Isso. E quem ficar na frente do outro, né, não precisa necessariamente ganhar a corrida, vai ser o campeão da temporada. Isso não acontecia. Estão empatados em tudo. Estão empatados em pontos. Não, isso, em tudo não. O Verstappen só é líder. Tem uma vitória a mais. Exatamente, isso. Então, no caso dos dois,
se tocarem e saírem da corrida, o Verstappen é campeão. E você acha que vai acontecer o quê? Renato? Eu já ia te perguntar isso. Eu acho que sim. Porque o Verstappen, se os dois ficarem fora da prova, ele é campeão. Provavelmente um ou outro vai fazer a pole. Não creio que Pérez, que Bottas, a não ser que aconteça alguma coisa totalmente diferente, mas não creio que isso aconteça. Mas Então, teve um momento ali da prova que o Hamilton ele podia ser multado também. Mas se ele fosse multado nessa prova, o Verstappen seria campeão ali? Não, o Hamilton ele sofreu no treino um aviso. Isso. Ele teve uma pilotagem, uma assim. advertência, né? Uma pilotagem perigosa com o Mazepin. É a segunda dele na temporada. Se ele sofrer a terceira punição na corrida de Abu Dhabi, ele perde 10 posições no grid de largada. Na verdade, então ele tem que tomar muito cuidado no treino. Esse incidente, se tivesse ocorrido no treino classificatório, ele poderia perder posições também. Como foi no treino livre é revertido em multa. A não ser que seja algo muito grave. Aí os comissários iriam avaliar. Mas, enfim, os comissários esse ano estão meio sem critérios, né? Totalmente. Mas se acontecer em Abu Dhabi, mesmo que seja no treino livre, como seria a terceira aí de seguida, ele vai perder 10 posições. Exatamente. Vai perder 10 posições, então tem que tomar muito cuidado. Aí o Hamilton, que é muito estrategista e corre sempre com o regulamento embaixo do braço, sabe tudo o que precisa fazer, mas dessa vez também está na desvantagem por causa dessa corrida, dessa vitória a menos. E minha namorada até lembrou ontem, ela lembrou muito bem. Essa corrida a mais, essa vitória a mais que o Verstappen tem, na verdade é de uma corrida que não existiu, né? É daquela GP corrida da Bélgica que foram 3 voltas. Isso, que o Russell foi o terceiro, foi o pódio. Foi o segundo colocado. Isso. Pódio que não foi pódio, né? Aquela corrida que foi para agradar os patrocinadores. Aquela corrida que foi uma vergonha. Exatamente, não deveria ter. E falando em vergonha, meus amigos, o que foi dessa pista aí, hein? Da Arábia Saudita, hein? Que foi... Dinheiro fala, né? Dinheiro falou mais alto e a pista foi liberada sem ter condições de segurança. Como o Álvaro até falou no sábado com a gente, Matheus, né, que ele não entendia o porquê da FIA liberar essa pista, homologar essa pista para a Fórmula 1. E aí foi o que eu comentei com ele, né? É dinheiro. Sim. E faltou planejamento de grana, também, né? Por incrível que pareça. A pandemia afastou muitos patrocinadores e corrida no Oriente Médio dá grana. Lembrando que ano que vem essa corrida vai ser em abril, vai ser a segunda etapa do campeonato, daqui a mais ou menos 4 meses, tá? Então eu espero que eles comecem a trabalhar hoje para melhorar essa pista em questões de segurança. Exatamente. Muito ponto cego, muita curva cega, gente. Muito ponto cego, não tinha nenhuma saída ali, só muro. Então, quer dizer, uma pista perigosa, o Russell falou da questão de segurança. Agora, me chamou a atenção, não sei se por causa do resultado positivo, mas Hamilton e Bottas saíram elogiando a pista, falando que era uma pista muito difícil, mas que é isso que os pilotos gostam. Os pilotos gostam de dificuldade. Então, ela é uma pista realmente desafiadora, mas é uma pista muito perigosa. A qualquer momento você ficava ali assistindo a prova, achando que algo de pior poderia acontecer. Exatamente. Inclusive, aconteceu na Fórmula 2 um acidente gravíssimo, né? Com o Pietro Fittipaldi. Com o Enzo, né? O Enzo Fittipaldi. O Enzo, quebrou o tornozelo. E teve um outro acidente com o brasileiro Guilherme Samaia, que esteve envolvido em todos os acidentes da Fórmula 2 nesse final de semana. Mas nesse último acidente ele não teve culpa. E o carro que pegou, ele poderia ter pego ele em T, né? No meio do carro. E aí poderia ter acontecido algo pior com o brasileiro. Graças a Deus ele não sofreu nada. Foi aquela corrida em que todo mundo ficava realmente prendendo a respiração
e esperando Exatamente. que um acidente pudesse acontecer, Isso. mas graças a Deus não aconteceu. O domingo já começou muito estranho, quando a diretora de prova da Fórmula 2 ordenou que os carros saíssem do boxe na contramão. Olha só, que Ali já doideira. começou Puta tudo doideira, hein? Já porque eles já estava tudo estavam fazendo esquisito. reparo na pista, porque o Hum. muro de concreto havia sido quebrado, saiu do lugar na corrida da Porsche, que foi a primeira corrida preliminar do domingo. Então aquilo ali atrasou a largada da Fórmula 2 e não tinha como os carros passarem naquela parte da pista. Então, para adiantar a diretora de prova, que estão dizendo que futuramente vai ser a diretora de corridas aí da Fórmula 1, ela ordenou os carros a passarem no sentido contrário da pista, para poder chegar ao grid. O Miguel começou a seguir a gente. Obrigado, Miguel. Chega aí, vem Valeu. para Obrigado, conversa Miguel. no chat. Tamo Hoje a junto. gente ainda vai falar de muita coisa. Vamos agora falar de skate, mas antes de encerrar o assunto de Fórmula 1, Renato, convida a galera aí para nossa live especial aí do sábado. Sábado, galera, tem a live aqui comigo e com o Álvaro, tá? Logo após o treino oficial, o treino deve acabar por volta de 11h15, se não tiver acidente nem nada. E aí a gente vai ter uma live aí especial para falar dessa última corrida da temporada, para falar das etapas que já estão confirmadas para calendário 2022, falar das equipes, vamos falar um pouquinho, uma live aí exclusiva aí para os amantes de velocidade da Fórmula 1. Live exclusiva de Fórmula 1 a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, todo mundo então que quiser entrar aí e bater um papo com a gente sobre Fórmula 1 vai ser muito legal. Vamos falar um pouquinho rapidinho então aqui, Álvaro, do próximo circuito Abu Dhabi. Por favor, fala. É um circuito travado que na teoria favorece a Red Bull, tá? Porém, 2 curvas deste circuito foram alteradas para aumentar a velocidade, para que os carros tenham uma possibilidade maior de ultrapassagem, tá? A corrida acontece domingo no horário de Brasília às 10 horas da manhã. Eram 55 voltas. Por ter aumentado o traçado, diminuído o traçado, agora são 58 voltas, tá? O circuito tem 5.281 metros. Olha aí. Corridaça É uma que vai corrida decidir o campeonato. Isso, é uma corrida que quem largar na pole é o favorito a vitória, porque é uma corrida muito difícil de se ultrapassar. Os pitstops, a estratégia vai contar muito nesta prova. Olha só, então vai ser muito importante o treino de sábado. Então fica com a gente lá na nossa live, quem gosta de Fórmula 1. A partir de meio-dia a gente vai falar aí, vamos fazer uma pré-zinha para essa grande decisão. Essa que vai ser a corrida do século. Vai pegar fogo. Desde 1974 a gente não tinha um campeonato assim com dois. E eu falo, dois corredores. aconselho a vocês o seguinte: não, quando começar a prova, vai no banheiro depois, deixa para beber água depois, porque a decisão do campeonato pode ser na largada, igual em 1988 entre Senna e Prost. 88, ou seja, não, o que o Renato 90, está falando, 90. O que o Renato está falando é que os dois podem bater e acabou a corrida ali. Caralho. É isso aí. É isso aí. É mais ou menos isso. Eu acho que o Álvaro tem a mesma opinião do que eu. Não, eu acho que pode acontecer, mas vai depender muito do sábado. Acho que o sábado vai ser decisivo até nesse sentido aí. Então vamos ver o que vai acontecer no sábado e a partir daí a gente vai poder fazer uma live especial falando também de 2022. Vamos falar aí das mudanças nos carros,